Atos dos Emissários de Yahushua, capítulo 9. Enquanto isso, Shaul ainda respirava ameaças de morte contra os Talmidim, discípulos de Yahushua. Ele foi ao Kohen Hagadol, ao sumo sacerdote, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, que o autorizavam a prender qualquer pessoa que encontrasse, homens ou mulheres, que pertencessem ao caminho, levando-os de volta a Yahushalaim. Ele estava a caminho e, quando se aproximava de Damasco, brilhou a seu redor de repente uma luz do céu. Caindo ao chão, ouviu uma voz que lhe dizia: Shaul, Shaul, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Ele perguntou. Eu sou Yahushua e você está me perseguindo. Entretanto, levante-se e vá à cidade e lhe será dito o que deve fazer. Os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Eles ajudaram Shaul a levantar-se do chão, mas quando ele abriu os olhos, não era capaz de enxergar nada. Portanto, guiando-o pela mão, eles o levaram até Damasco. Ele permaneceu sem enxergar durante 3 dias e não comeu nem bebeu. Havia um discípulo em Damasco chamado Hanania. Em uma visão, Yahushua lhe disse: Hanania. Ele respondeu: Eis-me aqui, Yah. Yahushua lhe disse: Levante-se e vá à rua direita, à casa de Arudá, e pergunte por um homem de Tarso chamado Shaul, porque ele está orando. E em uma visão viu um homem chamado Hanania chegar e pôr as mãos sobre ele para lhe restaurar a visão. Hanania, porém, respondeu: muitas pessoas me falaram a respeito desse homem, sobre o mal que ele fez ao seu povo em Jerusalém, e aqui ele possui uma autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam seu nome. Mas Yahushua disse: Vá, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos goim, aos estrangeiros, e até mesmo aos reis deles, bem como aos filhos de Israel, porque eu mesmo lhe mostrarei quanto ele terá de sofrer por causa do meu nome. Então Hanania foi e entrou na casa, colocando as mãos sobre ele, disse: Irmão Shaul, e Yahushua, aquele que lhe apareceu no caminho enquanto você vinha para cá, enviou-me para que você possa enxergar outra vez e ser cheio com a rua Hakodesh. Naquele momento, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Shaul, e ele pôde enxergar outra vez. Ele se levantou e foi imerso. Então comeu alguma coisa e recuperou a sua força. Shaul passou alguns dias com os discípulos em Damasco e de imediato começou a anunciar nas sinagogas que Yahushua é o filho de Yahuá. Todos os que o ouviram ficaram perplexos. Eles perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Yahushalaim aqueles que invocam este nome? E ele não veio aqui para prendê-los e levá-los de volta aos principais sacerdotes? Todavia Shaul se enchia cada vez mais de poder e criou um alvoroço entre os judeus que moravam em Damasco, com suas provas de que Yahushua é o Mashiach. Algum tempo depois, os judeus não crentes reuniram-se e fizeram planos para matá-lo. No entanto, seus planos chegaram ao conhecimento de Shaul. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite a fim de se livrarem dele. Mas à noite seus discípulos o levaram e o fizeram descer a muralha da cidade, baixando-o em uma grande cesta. Ao chegar a Yahushalaim, tentou unir-se aos discípulos, porém todos tinham medo dele. Eles não acreditavam que ele era um discípulo. Entretanto, Barnabá conseguiu falar com ele e o levou aos emissários. Ele lhes contou como Shaul vira a Yahushua enquanto viajava, que Yahushua falara com ele e sobre como em Damasco Shaul falou ousadamente no nome de Yahushua. Assim, Shaul permaneceu com eles e andava com liberdade em Yahushalaim e continuava a falar com ousadia no nome de Yahushua.
Ele falou, debateu com os judeus de língua grega, mas eles começaram a fazer planos para matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, o levaram para Cesareia e o enviaram a Tarso. Então a comunidade messiânica espalhada por Yahudá, Galil e Shomron passou por um período de paz e foi edificada. Eles viviam no temor de Yahuá, com o conselho da Rua HaKodesh, e seu número era multiplicado. Kefa viajava por toda a região e foi ao encontro dos crentes de Lude. Ali ele encontrou um homem chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos por estar paralisado. Kefa lhe disse: Enéas, Yahushua, o Machia, o está curando. Levante-se, arrume sua cama. Todos os que viviam em Lude e Sharon o viram e eles se voltaram para Yahushua. Em Iafo havia uma talmidá, uma discípula, chamada Tavita, que significa gazela. Ela estava sempre fazendo de sedacá, atos de justiça e outras boas obras. Aconteceu que, justo naqueles dias, ela adoeceu e morreu. Depois de a terem lavado, colocaram-na em um quarto no andar superior. Lude fica perto de Iafô, e os talmidim ouviram falar que Kefa estava lá. Portanto, eles enviaram 2 homens a ele que lhe pediram: por favor, venha até nós sem demora. Kefa levantou-se e foi com eles. Quando ele chegou, foi levado ao quarto no andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e casacos que Tavitá lhes havia feito enquanto estava com elas. Kefa, porém, colocou todas elas para fora do quarto, ajoelhou-se e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tavitá, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Kefa, sentou-se. Ele lhe ofereceu a mão e ajudou-a a pôr-se em pé. Então chamou os crentes e as viúvas e a apresentou-a viva. Isto tornou-se conhecido em toda Iafo, e muitas pessoas depositaram a sua confiança em Yahushua. Kefa permaneceu em Iafo durante mais algum tempo com um homem chamado Shimon, um curtidor de couro. Capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um oficial do exército romano do regimento chamado Italiano. Ele era um homem devoto, um temente a Yahuá. Bem como toda a sua casa, ele contribuía de forma generosa para ajudar os judeus pobres e orava com regularidade a Yahuá. Certa tarde, por volta das 3 horas, ele viu nitidamente em uma visão um anjo de Yahuá, que se aproximou dele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para o anjo atemorizado. Que é isso, Senhor? Ele perguntou. Suas orações, respondeu o anjo, e seus atos de caridade chegaram à presença de Elohim, de modo que ele o tem em mente. Agora mande alguns homens a Iafô para trazerem um homem de nome Shimon, também chamado Kefa. Ele está na casa de Shimon, o curtidor de couro, perto do mar. Assim que o anjo que lhe falava foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus escravos domésticos e um soldado auxiliar, um homem piedoso. Ele lhes contou tudo e os enviou a Iafô. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles ainda estavam a caminho e se aproximavam da cidade, Kefa subiu ao telhado da casa para orar. Ele sentiu fome e quis algo para comer, mas enquanto preparavam a refeição, ele caiu em êxtase, no qual viu o céu aberto, e algo parecido com um grande lençol estava sendo baixado à terra pelos 4 cantos. Nele havia todas as espécies de animais quadrúpedes, criaturas rastejantes, aves ariscas. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Kefa, mate e coma. Mas Kefa disse: Não, Senhor, de jeito nenhum. Jamais comi algo impuro ou treife. A voz lhe falou pela 2ª vez: Pare de tratar como impuro ao que Elohim purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi levado de volta ao céu. Kefa ainda estava refletindo profundamente sobre o significado da visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado onde era a casa de Shimon,
pararam junto ao portão e chamaram, perguntando se Shimon, conhecido por Quefa, estava hospedado ali. Enquanto a mente de Quefa ainda estava ocupada com a visão, o espírito lhe disse: 3 homens estão procurando por você. Levante-se, desça e não receie em ir com eles, porque eu mesmo os enviei. Por isso Quefa desceu e disse aos homens: Vocês estavam procurando por mim? Eis-me aqui. O que os trouxe até este lugar? Eles responderam: Cornélio. Ele é um oficial do exército romano, um homem justo e temente a Yahuá. Alguém tido em alta conta por toda a nação judaica. Foi-lhe dito por um santo anjo que você seja levado à casa dele, para que ele ouça o que você tem a dizer. Por isso Quefa os convidou para serem seus hóspedes. No dia seguinte ele se levantou, partiu com eles, acompanhado por alguns dos irmãos de Jafô, e chegaram a Cesareia no outro dia. Cornélio estava esperando por eles. Ele já havia chamado seus parentes e amigos íntimos. Assim Quefa entrou na casa. Cornélio foi ao encontro deles e caiu prostrado a seus pés. Mas Quefa o fez levantar-se e disse: Levante-se, eu sou apenas um homem. Enquanto conversava com ele, Quefa entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. Ele lhes disse: Vocês têm conhecimento de que para um judeu ter uma associação menos formal com alguém que pertence a outro povo ou mesmo visitá-lo é algo que não deve ser feito. Entretanto, Yahuá me mostrou que não devo chamar nenhuma pessoa de vulgar ou impura. Por isso, quando fui chamado, vim sem levantar nenhuma objeção. Diga-me então, por que você me mandou procurar? Cornélio respondeu: 3 dias atrás, por volta desta hora, eu estava fazendo as orações de Minhá em minha casa, quando de repente um homem com roupas brilhantes parou na minha frente e disse: Elohim ouviu a sua oração e lembrou-se dos seus atos de caridade. Mande alguém a Iafó e procure por Shimon, conhecido por Quefa. Ele está na casa de Shimon, um curtidor de couro, perto do mar. Assim mandei buscá-lo imediatamente e você foi gentil o suficiente para vir. Agora todos nós estamos aqui na presença de Yahuá para ouvir todas as coisas que Yahushua lhe mandou nos dizer. Então Quefa se dirigiu a eles. Agora eu entendo que verdadeiramente Elohim é imparcial. Todos os que o temem e fazem o que é certo lhes são aceitáveis, sem importar a qual povo pertencem. Eis a mensagem que ele enviou aos filhos de Israel, proclamando Shalom por meio de Yahushua Mashiach, Adom de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a região de Arudá, começando por Galil, após a imersão que Yohanan anunciou, como Elohim ungiu Yahushua de Natseret com a Ruach HaKodesh e com poder, e como ele fazia o bem e curava todas as pessoas oprimidas pelo adversário, porque Elohim estava com ele. Quanto a nós, somos testemunhas de tudo que ele fez, tanto em Yahudá quanto em Yahushalai, quando livraram-se dele pendurando em uma estaca. Mas Elohim o ressuscitou no 3º dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Elohim escolhera de forma prévia, isto é, por meio de nós que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então ele nos ordenou que anunciássemos e confirmássemos ao povo judeu que esse homem foi designado por Yahuá para julgar os vivos e os mortos. Todos os profetas dão testemunho a respeito dele, afirmando que quem deposita nele a sua confiança recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Quefa ainda pronunciando estas palavras, quando a Ruach HaKodesh caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. A totalidade dos crentes do grupo da circuncisão que acompanhavam Quefa ficou admirada de que o dom da Ruach HaKodesh também foi derramado sobre os goim, porque os ouviu falar em línguas e louvar a Yahuá. A resposta de Quefa foi a seguinte: alguém é capaz de proibir estas pessoas de serem imersas na água? Além do mais, eles receberam a Ruach HaKodesh da mesma forma que nós.
e ele ordenou que fosse imerso no nome de Yahushua Mashiach. A seguir, eles pediram a Kefa que ficasse mais alguns dias com eles.